Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. A pandemia deixou o capitalismo. A pandemia deixou o capitalismo nu. Foram necessários 300 mil cadáveres para a humanidade ver uma verdade que nós, trabalhadores, conhecemos desde o dia em que nascemos. A tragédia do coronavírus expôs à luz do sol uma verdade inquestionável. O que sustenta o capitalismo não é o capital. Somos nós, os trabalhadores. É essa verdade, nossa velha conhecida, que está levando os principais jornais econômicos do mundo, as bíblias da elite mundial, a anunciarem que o capitalismo está com os dias contados. Está mesmo, está moribundo. Está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Abrimos o programa de hoje, Dia do Trabalhador, com a gravação que o presidente Lula fez falando para trabalhadores do dia 1º de maio, o primeiro 1º de maio virtual, por causa da pandemia. A gente vai botar mais um trecho do presidente Lula no decorrer do programa. Foi uma festa completamente diferente, uma comemoração completamente diferente. Teve show, a TVT transmitiu durante o dia inteiro, desde manhã até o final da tarde, vários artistas importantes, as centrais sindicais, o presidente Lula, o Fernando Henrique. Foi muito interessante ver um 1º de maio, pela primeira vez, virtual. São os novos tempos. Tempos que a gente não gostaria que tivesse acontecido, porque a pandemia, os números são aterrorizantes. Daqui a pouco eu vou dar os números confirmados. A quarentena, o respeito à quarentena, cada vez diminui. E os números de infectados e de mortes cada vez sobe mais. O 1º de maio homenageia um feito de 1886 em Chicago, nos Estados Unidos, quando 500 mil pessoas foram às ruas, né? E dali virou uma greve geral, uma manifestação de trabalhadores. A partir de então, se comemora o 1º de maio como dia da classe trabalhadora. O capitão Corona, de um jeito que não se entende, como sempre, né? Ou se entende, porque ele é daquele jeito mesmo, que a gente sabe que ele é, disse que gostaria de ver todos os trabalhadores trabalhando nas ruas, mas não depende dele. Ele joga sempre, depende dos prefeitos e governadores, joga sempre no colo dos prefeitos e governadores. Por ele, todos estariam na rua se abraçando ao vírus, tá? Não basta ele olhar para esses números que eu vou divulgar agora. Será que ele não tem consciência disso? Que a situação é dramática, com vários estados sem leitos de UTI disponíveis. Mas vamos aos números, vamos aos números. E aquele filhote dele, hein? Que cafajeste mirim, impressionante. É o pensamento da família. Se ele pensa assim, deve ter aprendido com os 3 irmãos e com o pai, né? Vamos lá, números de hoje, recentes, infelizmente. Passamos a barreira dos 6 mil mortos por causa do Covid-19. Segundo os números oficiais, são 6.329. 6.329 óbitos, tá? 6.200 novos casos confirmados em 24 horas. O número de infectados no Brasil aumentou para 91.500
91.589. Tá? 91.589. De ontem para hoje foram 6.200 novos casos, quer dizer, em 24 horas, 6.200 novos casos. Repetindo, o número de óbitos superou a barreira dos 6.000, são 6.329. Não é para a gente se orgulhar, é para a gente ficar triste, sabe? Ficar triste, olhar esses números com muita como uma tragédia que a gente não esperava que acontecesse. E vai aumentar, infelizmente, por causa das pessoas que estão indo atrás, se emprenhando pelos ouvidos por esse presidente que nós temos, o Capitão Corona e seus asseclas. O número de mortes em São Paulo, que é o estado que tem maior número de óbitos e maior número de infectados, chegou hoje a 2.511, 2.511 aqui em São Paulo, com 30.374 casos da doença espalhados por todo o município de São Paulo. Outro dia eu vi o número, eu acho que 286 municípios, pelo menos com um caso. 286 municípios. É claro que a capital reúne o maior número de mortos e infectados. O Rio de Janeiro, que a situação está ficando dramática também, 921 mortos e 10.166 contaminados. Pernambuco, a situação é grave, Ceará, a situação é grave, Amazonas, a situação é grave. Bom, Manaus, no Amazonas, no Manaus, não precisa nem falar, porque aquelas cenas que a gente sempre vê dos enterros, cavando covas e tal, é uma coisa inacreditável, dá uma tristeza imensa. O lockdown pode ser a salvação para as cidades, para que diminua a taxa, para a gente conseguir baixar, achatar a taxa. É a opinião da Margarete Dalcom, pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Ela acha que a situação para o Rio de Janeiro, do jeito que a coisa está proliferando, seria isso. Mas o governador lá, o genocida também, que agora está de plantão como genocida, está cuidando, até que está cuidando com certa... Vamos lá. O Witzel descartou essa proposta. A adesão ao isolamento vem caindo de forma assustadora no estado do Rio de Janeiro, principalmente na populosa Zona Oeste. Campo Grande, que é um bairro que eu conheço muito bem, meus pais nasceram lá, casaram lá, meus avós também, que é o município, não, é o bairro da Zona, eles chamavam de Zona Rural antigamente, da Zona Oeste, que é o bairro da cidade do Rio de Janeiro, mais populoso, é onde as pessoas estão desrespeitando completamente o isolamento e a quarentena, é uma vergonha. Muita gente indo para o litoral, congestionamento na ponte Rio-Niterói, congestionamento aqui também, ali na Riviera São Lourenço, eu vi umas fotos, parece aquele fim de semana de praia, todo mundo solarão, vamos, né? Todo mundo indo para as praias do litoral norte. Segundo essa pesquisadora, a Margarete, o Rio vive uma tragédia humanitária que poderia ter sido minimizada. Teria que ser feito bloqueios, incentivar que as pessoas ficassem mais em casa, mas o desrespeito é total. Também quem tem um Capitão Corona como presidente, dizendo para as pessoas saírem às ruas. A situação de lockdown também já está valendo a partir de terça-feira no estado do Maranhão. Foi uma decisão do judiciário, mas o governador Flávio Dino já estava pensando nisso também, devido ao aumento de mortos, aumento de pessoas infectadas e a quantidade de gente pelas ruas, não só de São Luís, como também de outros 4 municípios. Tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vou falar agora das UTIs. A fila de pacientes à espera de vaga nas UTIs e enfermaria só cresce. Já são mais de 1.000 pessoas nessa condição, no Rio de Janeiro. Hoje começou a funcionar o hospital de campanha no Rio, lá do Rio Centro, mas ainda precariamente, porque falta funcionário e falta também equipamento. Tá? Eu li até uma matéria no Globo que descobriram 1.840 leitos de UTI vazios no Rio de Janeiro. E hospitais próximos àqueles hospitais que estão sobrecarregados de gente sendo atendida nos corredores. Por que isso está acontecendo? Porque não tem nem equipamento suficiente, nem funcionários suficientes para trabalhar nesses 1.840 leitos. O Dória, que avisou, o Gomadinho, avisou que ia afrouxar o isolamento no dia 10, ele e o prefeito, o Covas, mas já estão desistindo diante do que nós estamos vendo, aquela queda. Sempre repito aqui, o ideal seria 70%,
ou 60% seria tolerável. Numa condição toda especial, 50% seria tolerável, mas já baixou de 50%, então não é possível ter afrouxamento da quarentena, principalmente na cidade de São Paulo, que é onde tem o maior número de casos de mortos e infectados. Vamos voltar a falar do presidente Lula? Eu acho que no início deu, eu não estava vendo, mas parece que deu uma paradinha. Vamos ver se agora corre tudo bem. Continuar ouvindo a mensagem do presidente Lula, hoje, 1º de maio, para os trabalhadores brasileiros. O ódio e a ignorância se alimentam um do outro. Eles são o oposto do que vai na alma brasileira. Como brasileiro, tenho a certeza que sairemos dessa tragédia para um mundo melhor, para um Brasil melhor. E é agora, em plena tempestade, que os brasileiros revelam o que são, o que somos: generosos, tolerantes, solidários. E é com esse espírito, essa alegria e essa criatividade que estamos todos lutando para sair das trevas e fazer chegar o mais depressa possível o amanhecer da justiça social e da igualdade e da liberdade. Gente, o presidente Lula, é só o presidente Lula mesmo, no início do depoimento dele, da manifestação dele aos trabalhadores brasileiros, a primeira providência dele foi ser solidário com as famílias dos mortos, coisa que esse capitão Corona aí resiste a fazer. O Lula falou da família dos mortos e da linha de frente do pessoal da saúde, sabe? Que são, na verdade, uns heróis, né? Falando em herói, o Gilmar Mendes hoje desancou, baixou a lenha do Moro. Vejam vocês, uma entrevista na Rádio Guaíba, lá de Porto Alegre. Ele criticou, olha o que o Gilmar Mendes falou, ele criticou a mídia corporativa, aspas, por endeusar falsos heróis como o Sérgio Moro. Quem está falando isso é o Gilmar Mendes. Foi uma entrevista dele à Gaúcha Zero Hora, na manhã de hoje. Ele afirmou que a Lava Jato é a mãe do bolsonarismo. Ele estava com a macaca hoje. Os meios de comunicação devem fazer uma análise crítica desses fenômenos, disse o Gilmar Mendes. Ainda foi contundente analisar a situação política do momento. O neofascismo, diz Gilmar Mendes, só chegou ao poder no Brasil porque antes houve um período de autoritarismo judicial com a cumplicidade da mídia. Ele também criticou a atuação do governo federal, do capitão Corona, à frente no combate à pandemia, e disse que só não está pior, que é ao contrário do que diz o capitão Corona, pela boa atuação de governadores e prefeitos. Eu vou lamentar agora aqui a perda de um grande companheiro. Fiquei muito triste ontem à noite ao receber a notícia do falecimento do Nirlando Beirão, mineiro, 71 anos, jornalista magnífico, um dos melhores textos da imprensa brasileira. Nirlando Beirão já tinha aquela doença, a esclerose lateral, a ELA, já estava adoentado há 3 anos, mas continuava trabalhando. Ele era editor de cultura da Carta Capital, sempre ao lado ali do Mino Carta. Então, nós, jornalistas da antiga, principalmente, ficamos muito tristes, lamentamos muito. O Juca Kfouri escreveu no blog dele um texto espetacular, citando a maravilha de texto que tinha, a elegância do querido, saudoso agora, Nirlando Beirão. A gente separou uma entrevista dele, ele também foi comentarista na TV Record. Um trecho, para vocês conhecerem um pouco mais, ou lembrarem de Nirlando Beirão, uma entrevista que ele deu para a TV Cultura. Dá uma olhada. Na época da ditadura, existia um consenso de que a gente estava vivendo um momento muito triste. Para nós foi um momento de convergência. Então foi um momento de ilusão em que os patrões e os empregados tinham mais ou menos um projeto comum. Quando a ditadura começou a desmilinguir, né, o processo começou a avançar, ficou claro que os projetos de quem trabalha e os projetos de quem é dono de uma revista, de um jornal, eram diferentes. Bom, vimos aí o Nirlando dando uma entrevista para o Antônio Abujamra, também querido amigo, que se foi há algum tempo, no programa Provocações, grande programa que o Abujamra dirigia e apresentava lá na TV Cultura. A promessa de usar critérios técnicos para
colocar gente no seu governo, foi por água abaixo e faz muito tempo, desde que o governo começou, né? Agora, é no meio ambiente. O meio ambiente está sendo destroçado com esse ministro que é amigo, ele adora ruralista, garimpeiro, tudo que ele puder fazer, destruir a Amazônia principalmente, tem o beneplácito dele. Muito bem. Ele entregou o comando da fiscalização ambiental para 2 ex-funcionários da Rota. Vejam vocês, 2 ex-funcionários da Rota vão ser os fiscais do IBAMA. Os 2, vou dar o nome dos 2. Um deles é o senhor Walter Mendes Magalhães Júnior, ex-PM, que assumiu a coordenação geral de fiscalização do IBAMA. Ele saiu da superintendência do IBAMA no Pará, porque era acusado de autorizar exportações de madeira sem licença. É brincadeira? E o outro, que é o novo diretor de proteção ambiental, é o coronel PM da reserva, Olímpio Magalhães. Tá? Também, calma. A nomeação dele é investigada pelo Ministério Público por suspeita de desvio de finalidade. As nomeações, segundo os servidores do IBAMA que foram afastados, é pura retaliação política, porque esses fiscais que estavam lá estavam denunciando os crimes ambientais que acontecem na Amazônia. Pelo bom trabalho que faziam, ganharam o cartão vermelho. Que beleza, né? Vamos falar de uma polêmica agora no futebol. Quanto tempo que eu não falo em futebol aqui? Também o futebol está parado, ainda bem que está parado, querem voltar com o futebol a qualquer custo, mas eu vou falar disso já, vou falar primeiro do querido Raí. Dar os parabéns ao Raí, que honrou o nome do seu irmão, querido amigo, saudoso amigo Magrão, Sócrates. O Raí deu uma entrevista dizendo que, primeiro sugerindo que o Bolsonaro renuncie à presidência, porque é um sujeito que inventa crise política de interesse próprio e não cuida do problema maior que nós atravessamos, que é a pandemia. Ele disse que ele também não quer a volta agora do futebol, nem tão cedo, que ele falava em nome dele, não em nome da diretoria do São Paulo, mas mesmo assim, bastou ele falar isso para vários torcedores do São Paulo, essa ratatouille, que eu não entendo o que a pessoa fala, não quer entender, caírem de pau em cima do Raí. Vários conselheiros estão olhando de esguelha para ele, porque também não gostaram do fato dele pedir a renúncia do presidente da República. Mas daqui eu dou os parabéns. Honrou o nome da família Vieira de Oliveira. Honrou o nome do seu irmão querido e saudoso Sócrates. O Caio, que é um engomadinho comentarista da Globo, não gostou. Não gostou do discurso dele. Ele não tem que falar de política, tem que falar de futebol. Que é isso? Ele é da escola, o Caio, do Thiago Leifert. Lembra que ele falou que política e futebol não se misturam? Se mistura sim, Caio. E tomou um solavanco também do Casagrande, porque o Casagrande, que também trabalha na Globo, hoje saiu em defesa do Raí, aplaudindo, dizendo a mesma coisa que eu estou falando aqui, que honrou o nome do irmão, o querido e saudoso Sócrates, que foi companheiro e tanto do Walter Casagrande Júnior. Parabéns mais uma vez para você, Raí. O jogador de futebol tem que se manifestar, tem que interferir, não pode se esconder atrás do poste. Depois a gente reclama que o jogador é alienado. Alienado, vírgula. Se tiver gente como o Raí se manifestando, o pessoal do futebol, o jogador de futebol vai ser ouvido. Muito bem. O Ministério da Saúde, olha só, acredita que com a retomada dos campeonatos de futebol, sem público, portões fechados, as pessoas vão ficar mais em casa, porque vai ter jogo para ver. Só que eles não estão preocupados. Você imagina um jogo de futebol. Jogo de futebol parece até brincadeira de explicar isso aqui. É 11 contra 11, mas tem os reservas, tem a comissão técnica, tem o enfermeiro, tem o massagista, tem o fisioterapeuta, tem o roupeiro, tá? Tudo em vestiários. Tem o juiz, tem os assistentes, eu chamo de bandeirinha, os bandeirinhas, tem o pessoal da federação ali, da coisa técnica, né? Tem a imprensa que vai cobrir o jogo, transmitir o jogo, ouvir os jogadores. Isso não conta. Só o raciocínio, não, o pessoal vai ficar mais em casa e tal. Esse ministro da Saúde também eu vou te contar, viu? Então, mas eles, não, mas quem pode decidir isso é o pessoal, o pessoal que decide é o governador, é o prefeito e tal. Eu acredito que seria uma boa coisa nenhuma. O futebol não pode voltar tão cedo. Nós estamos aumentando o número de mortes, aumentando o número de infectados. Não pode se falar em futebol voltar tão cedo. Que é isso? E os jogadores têm que se manifestar também, ou vão ficar quietinhos? Vão jogar um contra o outro ali, pertinho, o quê?
Por isso, parabéns, Jair. O Flamengo é todo poderoso, é o time que tem mais dinheiro, dentro de campo estava indo muito bem, mas fora de campo a diretoria do Flamengo não sabe tratar pessoas, infelizmente. Já tem um caso no Ninho do Urubu, onde as famílias, os 10 meninos que foram mortos lá no Ninho do Urubu, aquele incêndio criminoso, absurdo que houve, até agora o Flamengo não acertou as contas com as famílias. Fica é tanto, é isso aqui, é menos, é pouco e tal. Fala, Isaac. Fala, Isaac. Obrigado. O que eu quero dizer é que o Flamengo trata mal a sua gente. E o Flamengo anunciou há pouco tempo que teria fôlego para 3 meses. 3 meses numa boa e tal. Sabe o que o Flamengo está fazendo de ontem para hoje? Demitiu 62 funcionários. Mas funcionário que ganha ali pouquinho, porteiro, centro da divisão, que cuida das divisões de base. Olha, vem cá. O Flamengo é um time que paga alguns jogadores mais de 1 milhão por mês, que vai renovar o contrato desses. O Jorge Jesus aceita não ter aumento. Claro, o cara ganha quase 2 milhões por mês, pô. Será que os jogadores, a comissão técnica não podia se reunir? Espera aí. Quanto custa por mês quanto é o salário? Qual o pagamento que vocês fazem por esses 62 funcionários? Todos humildes. X. Nós vamos nos reunir aqui, cada um abre mão de 10% do salário, 15%, não sei o que e tal, e vai dar para pagar perfeitamente, ficamos todos felizes. Será que um cara que ganha 1 milhão por mês não pode abrir de 10% ou 15% do seu salário para acudir esses funcionários do Flamengo que estão sendo demitidos? Vou te contar, viu? Essa diretoria do Flamengo é vitoriosa no campo, mas fora do campo é uma vergonha. Falando de esportes, hoje é dia de Ayrton Senna, né? Faz 26 anos, 1º de maio de 1994, que Senna morreu, né, no circuito de Imola, na Itália. A TV Globo está repetindo as vitórias do Senna e tal. Todo mundo lembra que o carro bateu naquela curva de Tamburello durante o Grande Prêmio de San Marino e foi uma tragédia nacional. Ele morreu aos 34 anos, tragédia mundial, porque ele era conhecido, respeitado no mundo inteiro. O velório, a saída do corpo aqui dele passando pelas ruas de São Paulo, o enterro, foi um acontecimento inacreditável. O Senna disputou 162 grandes prêmios e foi tricampeão mundial de Fórmula 1. É o rei das pole position, tá? Foi o primeiro a largar em 65 provas e subiu ao pódio 80 vezes. Eu só gosto de lembrar que a gente está homenageando aqui o Senna, lembrando, né? Quantos anos tem? 26 anos da morte do grande tricampeão do mundo, Ayrton Senna, que o Brasil teve um outro campeão do mundo, tricampeão do mundo, Nelson Piquet. E muita gente esquece que o Nelson Piquet foi tricampeão e tão bom, tão importante como Ayrton Senna. Mas dá uma certa má vontade, porque ele era assim mais marrento, não sei o quê, não gostava muito de dar entrevista, não era queridinho da massa, né? Mas é sempre bom lembrar que, além de Ayrton Senna, nós temos o outro piloto tricampeão do mundo que se chama Nelson Piquet, tá bom? Bom, deixa pra lá. Falar da Regina Duarte agora. A Regina Duarte podia entrar naquela sessão que eu faço, que eu vou falar de cobrança daqui a pouco. Onde está... Há muitos anos atrás, tinha um político que só tinha segundos na televisão. Eu acho que é Rivail de Ovídio, se não me engano o nome dele. Olha que nome. E ele ganhava uma graninha no partido desse pequeno, só existia para ganhar uma grana na eleição e tal. Então ele só tinha tempo para dizer uma coisa. Onde está você, Franco Montoro? Era o Rivail de Ovídio. Aí a pergunta fica agora para a Regina Duarte. Onde está você, Regina Duarte? Consta que ela está aqui em São Paulo, trabalhando em casa, e na semana que vem irá a Brasília. Com certeza, talvez, com muita certeza, o que dizem, levará um cartão vermelho do Capitão Corona, que não está gostando nada do sumiço dela, está trabalhando aqui em São Paulo, não se manifesta. E cá entre nós, o que ela conseguiu para a cultura desse país? Além de não se manifestar na morte do Moraes Moreira, do Rubem Fonseca, não ser solidária com o querido Aldir Blanc, né? Faz rigorosamente nada pela cultura desse país. Muito bem. Quem mandou se meter, né? A noivinha, fica noivinha, noivou, namorou, casou, papapá, e agora pode tomar um cartão vermelho. Aquele famoso exame do Capitão Corona,
Ele tinha 48 horas para apresentar, eliminado no jornal Estado de São Paulo, exame de sangue para saber se ele tinha coronavírus ou não. A Advocacia Geral da União apresentou, mas não o exame, um relatório de um médico do Palácio. Não serviu. A juíza Ana Lúcia Petri rejeitou esse relatório médico e deu de novo mais 48 horas para que se apresentem o famoso exame, né? Ontem, a juíza botou uma multa, mas R$5.000, não, de multa não leva a nada. O negócio é que nós queremos saber, vou falar do momento de cobrança aqui, já vou emendar, qual o resultado do exame de sangue do Capitão Corona e por que ele não apresenta. Ontem, numa entrevista para a rádio, eu acho que Gaúcha, também Guaíba ou Gaúcha, ele também, pode ser que eu tenha sido infectado, mas eu fiquei bom. Quer dizer, ele já está chegando lá, né? Já está chegando lá. Exigimos que ele mostre. Ele achou, o dia de uma entrevista, se eu mostrar você violentado. Violentado é o povo brasileiro, que está querendo saber desse resultado. É tão simples, está aqui, ó. Mostra o exame. Agora é obrigado a mostrar. Teve 48 horas, embromou, mais 48 horas. Vamos ver. Momento cobrança, já me adiantei falando do exame do Capitão Corona. Sabe quantos dias tem do assassinato de Marielle Anderson? 779 e nada. No momento cobrança, a gente sempre pergunta, e o Queiroz? Onde está o Queiroz? E também os 13 celulares do ex-capitão Adriano, qual o conteúdo, o que a perícia descobriu daqueles 13 celulares. Eu vou registrar aqui o aniversário do Heraldo Drummond, 85 anos, grande músico, um dos maiores guitarristas desse país, nasceu no Recife, arranjador, instrumentista, tem uma guitarra maravilhosa, violinista também. Mandar um grande abraço para o meu amigo Marcelo Rubens Paiva, que faz 61 anos hoje. Parabéns, Marcelo, tá? Marcelo sofreu aquele acidente quando ele era jovem, escreve livros sem parar, tem uma atuação política importante, filho do saudoso e inesquecível Rubem Paiva, que foi assassinado, tendo sumiço, a ditadura deu sumiço nele. Registrar 30 anos da morte de um cara que eu sou fã, Zé Trindade. Zé Trindade. Ele nasceu em Salvador, 18 de abril de 1915 e morreu aos 75 anos, em 1º de maio de 1990. Grande comediante de rádio, televisão e das chanchadas Atlântida, né? Eu, de novo, vou reforçar aqui, tá? Reforçar, que você não saia de casa, fique em casa, que se você, por acaso, tiver que sair, por algum motivo, ir à farmácia, ir ao supermercado, um desses tem que resolver algum problema importante, não saia sem máscara. A máscara, você basta ler, gente importante, médicos que estão estudando o assunto, como eles falam que o uso da máscara, como é importante, como é fundamental. Então, primeiro, não saia de casa. Se tiver que sair, use máscaras. Não se deixe levar por esse Capitão Corona e seus asseclas. Essa gente não vale nada. Essa gente quer que você se abrace ao vírus. Como sempre tenho feito nos últimos dias, aliás, tem umas lives aí na televisão sensacionais, né? Eu tenho mostrado música que as pessoas fazem em casa. Joyce Moreno em casa no Rio, Mônica Salmazo em casa em São Paulo, fizeram Mistérios, uma música linda da Joyce. Vou encerrar o programa com uma música linda. Depois desse programa, depois da Joyce com a Mônica Salmazo, você fica com o seu jornal, que vai dar um retrato completo desse 1º de maio virtual. Um abraço e até segunda-feira. Preciso aprender os mistérios.